A quinta das bem-aventuranças, já entrando na relação do ser com o próximo, nós vamos entender que ser misericordioso com o outro, na verdade, é ser misericordioso comigo mesmo. Porque a partir do momento que eu sou misericordioso, que eu perdoo, que eu compreendo as faltas do outro, eu estou dizendo que eu também posso errar. E eu tenho que ter um olhar misericordioso para com as minhas próprias faltas. Porque com a mesma medida que eu julgar, eu vou ser julgado. Então é o próprio ego ou a consciência que faz esse movimento. Se eu julgo o outro e eu vou errar, fatalmente erraremos, no momento em que eu errar, eu também vou me julgar, vou me culpar. E neste momento, nesse patamar da quinta bem-aventurança, somos chamados a ter um alto amor conosco mesmo, porque tendo alto amor conosco mesmo, nós conseguimos amar o próximo, e amando o próximo estaremos amando e honrando a Deus. Então é o nosso relacionamento com o próximo. A sexta das bem-aventuranças, que está relacionada com a pureza de coração, como eu já disse para vocês, com a autenticidade. Então a pureza ou a limpeza, elas podem significar um estado do ego, livre da contaminação de conteúdo ou motivações do inconsciente. Então nós vamos nos autoconhecendo e esse autoconhecimento vai nos levando a um patamar superior de maturidade espiritual, porque nós vamos nos limpando daquilo que deixamos escondido no porão do nosso ser. Relegamos ao inconsciente e esse inconsciente, conforme vamos avançando, vai interferindo na nossa vida. Então nós não devemos relegar o inconsciente, mas devemos agregar o inconsciente, trazê-lo à consciência para que na consciência possamos trabalhar isso em nós mesmos. É a autodescoberta, né? Então aquele que é consciente é puro, porque ele foi se limpando. Quando percebemos que estamos sujos, nós vamos buscar fazer uma higiene, não é mesmo? Então aquele que é consciente é puro, porque é consciente de que seu erro abre uma porta para experimentar a sua própria essência, de acordo com a interpretação junguiana. O papel apropriado do ego em relação à sétima bem-aventurança é mediar entre as partes oponentes aos conflitos intrapsíquicos internos. Então, qual é a sétima bem-aventurança? Vamos lembrar? Sétima bem-aventurança: os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Então, aqueles que promovem a paz, não sei se vocês se lembram, vamos voltar, os pacificadores serão chamados de filhos de Deus, ou seja, os pacificadores serão aqueles que são co-criadores com Deus, que criam juntamente. Então, o papel apropriado do ego como pacificador, como co-criador, é mediar entre as partes oponentes os conflitos que nós temos conosco mesmo. Então, é ir nos construindo como esse espírito imortal integral que devemos ser, espelhando em Jesus, que foi o homem integral, aquele que conseguiu integralizar todas as suas partes. É esse o nosso caminho. E por fim, o último passo ainda relacionado à justiça, aqueles que são perseguidos pela justiça, que eles serão merecedores do reino. Não é isso que Jesus diz? Então Jung vai dizer que o ego, ele precisa suportar a dor e o sofrimento. Porque quando fala em perseguição é isso. É dor e sofrimento causado por aqueles que ainda não reconhecem conscientemente aquilo que já alcançamos. Então o ego, ele vai suportar a dor e o sofrimento sem sucumbir ao amargor e ao ressentimento, ou seja, sem se rebelar, entendendo por que sofre, que o sofrimento faz parte dessa purificação, para então relacionar-se à lei interna objetiva. Então, muito interessante, né? Essas conclusões
que Jung vai fazer da interpretação das bem-aventuranças. E agora é só um resuminho dessa interpretação psicológica. O principal ponto que Jung nos traz é a exaltação do ego não inflamado, ou seja, um ego humilde. Nós precisamos construir um ego forte, mas um ego humilde, que é o primeiro passo, a primeira bem-aventurança. Os ensinamentos de Jesus, eles devem ser tomados como um manual, tá vendo? Um guia. Então, o Sermão da Montanha como um guia para nós cristãos, a ser estudado, que é essa proposta de hoje, foi a tarefinha que a gente ficou, entendido, então mais que estudado, entendido e por fim, depois de entendido, seguido, para que possamos escalar cada degrau dessa escada até atingir a sua culminância. Nós temos que procurar então, dentro desse entendimento, destruir os sentimentos velhos que nos levavam, muitas vezes esses sentimentos ocultos, inconscientes, trazer esses sentimentos à consciência, trabalhar, colocar muito evangelho nela, né? Muito ensinamento de Jesus para que nós possamos fazer em nós renascer outros sentimentos, sentimentos novos. Então, cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado. A fonte do sofrimento, se é importante, devemos reconhecer e trazer isso à tona, que a fonte de todo sofrimento está em nós, nunca fora de nós. Então, o mundo nos trará situações, nos trará dores, mas sofrer é uma decisão interna. Eu sofro se eu me colocar no mesmo patamar de sintonia daquilo que me foi trazido. Por exemplo, Jesus teve dores, pensando no Calvário, né? Mas não sofreu. Porque ele não se permitiu, porque ele perdoou, ele não se ligou àquela situação. Então, quando as bem-aventuranças, vamos dizer, que a fonte do sofrimento está em mim mesma, isso é uma boa notícia, é uma boa nova. Porque isso vai significar que nós podemos sim fazer algo para acabar com esse incômodo, com esse sofrimento, porque isso está nas nossas mãos. E fazer esse algo é nos melhorando, trazendo à consciência aquilo que está escondido e a partir daí melhorar. É assim que o estudo do Sermão do Monte nos ajuda a ser melhores. Por fim, fechando, esse sermão, esse conteúdo, essa humilde contribuição, eu vou disponibilizar para os dois grupos de estudo, o grupo de estudos do Evangelho de sábado e também o grupo de estudos da série psicológica de quarta-feira. Por quê? Porque esse capítulo 5 de Mateus, que falamos todo o Sermão do Monte, é todo o capítulo 5, que vai do versículo 1 ao versículo 48, e é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que iniciamos sábado passado. E o capítulo 5 tem como título Bem-aventurados os aflitos, inclusive eu deixei como tarefa, coincidentemente, nas duas turmas, que as pessoas buscassem ler o Sermão do Monte, extrair considerações, e essa é a parte, esse vídeo é a parte da tarefa. E também lá na série psicológica, o livro que nós estamos estudando, na introdução do livro Jesus e Atualidade, a mentora Joana de Ângeles vai nos dizer que o Sermão da Montanha ele é considerado a carta magna dos direitos humanos. É um desafio de não violência, próprio para esta época, assim como foi para aquela em que Jesus o enunciou. Então, ele cabe, o Sermão do Monte cabe para todos nós em qualquer hora, e espero que nós possamos ter compreendido um pouco mais, para aqueles que não conheciam, conhecer o Sermão do Monte, e que ele, sendo conhecido, que ele possa ser incorporado na nossa vivência e vivido. Que o Evangelho possa deixar de ser um livro com palavras de papel, num papel, e possa fazer parte da nossa vivência, que sejamos nós, como diz Emmanuel, as cartas vivas do Evangelho. Depois de termos analisado
feita essa leitura do ponto de vista do nosso entendimento, do próprio Evangelho, da doutrina espírita e até da psicologia, eu queria ler na íntegra para vocês como ele está registrado no Evangelho de Mateus. Então eu vou ler a versão desse livro aqui, da Bíblia Sagrada, que é um presente da minha amiga Santa. E eu vou ler a partir dele um trecho, pelo menos o que corresponde às bem-aventuranças, tal como está no Evangelho de Mateus. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, a partir daqui, há uma continuação, mas as bem-aventuranças encerram-se por aqui. Eu li do versículo 1 até o versículo 12. E a partir daqui, o sermão vai abrir, como eu disse para vocês, as últimas 4 bem-aventuranças. Então, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Permaneçam bem, que Deus possa nos ajudar, nos abençoar todos nós. E estamos juntos e assim que for possível, nós podemos continuar nos comunicando. Grande abraço virtual para vocês, sintam-se abraçados. Um beijo. Tchau.